Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do filme Pânico 7, que estreou pra gente há mais ou menos ou exatamente há uma semana nos cinemas. Eu vou fazer uma análise só, então eu já deixo adiantado que esse vídeo aqui tem spoilers do filme Pânico 7. Vou falar da minha nota para o filme, a nota da crítica, a nota do público e, obviamente, detalhar e analisar ainda mais esse sétimo filme de uma das maiores franquias de terror que nós temos na indústria do cinema. Então, vamos pro vídeo. Bom, vamos começar falando das notas. A minha nota final para o filme de Pânico 7 fica em 6 de 10. E eu vou explicar já já o porquê que é bem mediana a minha nota. O filme acabou recebendo uma aprovação de 37% no Rotten Tomatoes, uma aprovação muito baixa, enquanto do público recebeu uma aprovação de 73%. Como eu falei, a minha nota para o filme fica 6 de 10 por alguns motivos. Na minha opinião, é mais um filme para a franquia de Pânico muito simples, mais um filme muito a mesma coisa, sabe? Um filme que não sai do mesmo, é mais do mesmo, entende? É basicamente isso. Mais um filme pra franquia de Pânico, aonde o roteiro é muito fraco. Isso eu posso dizer com propriedade, galera. É um roteiro muito fraco e muito simples. A gente sabe que um filme de pânico, ele tem que ter os clichês de um filme de pânico. Começar com uma loira morrendo, atendendo o telefone, ter, né, gente ali sendo assassinada no começo do filme e, não ter muita, assim, né, importância pro filme, sabe? Mas os filmes de pânico sempre começam com essas cenas, sabe? São clichês, por exemplo, de pânico. E o filme começa da mesma forma. Porém, o filme, cara, tem um roteiro tão simples que muitas coisas, quando tentam inovar, parece que não tá nem inovando, sabe? Porque continua a mesma coisa, o filme parece não sair do lugar. E quando eu falo isso, já sobre a primeira cena do filme, que é a cena daquele casal indo visitar a casa do primeiro filme e tudo mais, inclusive, né, o filme, ele traz muito essa questão nostálgica do primeiro filme, principalmente, que eu vou comentar já já e que ficou até legal, né? Mas começa o filme com aquele casal lá, aquela mulher sendo morta e tal. E qual ligação isso tem para o filme? Nenhuma. Nenhuma. A gente não vê nem quem foi o Ghostface que matou ela naquela casa, o porquê aquele Ghostface fez aquilo, entende? A gente sabe que no começo de todo filme tem que ter esse clichê, mas, por exemplo, Pânico 6 começa com a mesma coisa, uma loira sendo assassinada no começo do filme. Porém, a gente vê que quem é aquele Ghostface, ele tem uma ligação porque ele era daquele grupo de amigos da rapaziada do sexto filme, então ele tinha uma ligação com aquilo ali. Já nesse filme aqui, a gente não sabe nem quem assassinou aquele casal e o porquê que queimou aquela casa da Sidney, sabe? Tipo assim, por que isso aconteceu? E já falando sobre nostalgia, o filme traz isso de uma forma até bem legal, como eu falei com vocês. Até porque o filme inova e traz, sim, uma trama muito interessante relacionada a inteligências artificiais. Aonde, né, cara, pegando essa onda de IAs que a gente tá tendo atualmente no mundo, o filme traz o Stu de volta em um formato de inteligência artificial. Até uma crítica mesmo à vida real, né? A gente consegue ser enganado, a gente consegue cair em qualquer coisa e coisas com IA podem ser feitas até para crimes, como foi o caso aqui em Pânico 7. Então é até uma crítica na vida real, a gente cai em tudo que a gente assiste. Viu, acreditou, entendeu? Então é o que o filme tenta trazer também, esse tipo de crítica, né? Já trazendo o Stu de volta como IA. E a gente fica o tempo inteiro se perguntando, será que o Stu tá vivo de verdade? Ou será que realmente é uma IA? E esse suspense ficou muito legal. Eu gostei pra caramba desse tipo de história, trazendo essa questão de IA. E como eu falei de nostalgia, é um filme que volta com Sidney, volta com Gale, volta com o Stu, volta com os personagens do primeiro filme, naquela cena final, onde a Sidney tá na casa, vamos vendo ali rodando, né, nos aparelhos tecnológicos da casa ali, várias pessoas, né, que já participaram da franquia, que já estiveram principalmente no primeiro filme. Então isso é interessante, sabe, trazer por meio da IA essa volta de personagens clássicos da franquia, mas que estão mortos, foi uma ideia muito maneira e que criou um suspense muito interessante. Esse suspense tecnológico foi muito bem feito. Fora, né, outros personagens que voltaram, além da Sidney, como eu falei, trazer de volta essa história, sabe, da Sidney retornando agora com o marido, com uma filha, ela que não apareceu no sexto filme. A gente sabe que tem ligações com agendas da atriz, não tem nada relacionado de fato, né, à história do filme, mas
a atriz retornando pra esse filme traz essa questão nostálgica muito boa da própria Sidney. Continua com a mesma pegada, continua com a mesma essência da personagem, sabe? Com a mesma essência de, pô, tem que atirar na cabeça de um Ghostface, ensinando a filha a lidar com o Ghostface. Isso foi bem legal. E sobre a relação das duas, também foi interessante a gente ver que eles não fizeram a mesma coisa em todo o filme de mãe e filha, que é uma filha adolescente, né? A gente tem todo o filme a mesma coisa quando tem uma mãe e uma filha adolescente, uma mãe que passou por uns traumas, principalmente em filmes de terror. Ah, a filha adolescente quer saber do passado da mãe, a mãe não quer contar, a filha não entende, fica emburradinha e as duas ficam brigadas até no final do filme acontecer alguma tragédia e elas terem que voltar a ser super amigas. O filme não traz essa história clichêzona de mãe com filha adolescente. Não traz. Isso é legal, até porque o filme consegue introduzir muito bem as duas dentro da história, sabe? O filme dá um protagonismo absurdo pra Sidney, que é a protagonista da franquia desde o primeiro filme, mas não tira também o foco da própria filha dela, sabe? Que tem o nome, inclusive, da sua melhor amiga e que ainda assim se torna uma co-protagonista o filme inteiro, sabe? O assassino quer a filha dela, como um tipo de vingança, e isso foi muito legal. E falando até de outras voltas, como eu falei, a Gale também retorna pro filme e aqueles carinhas do sexto filme, que agora estão trabalhando para a Gale. Galera, sinceramente, isso eu achei péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Por quê? E cara, a gente tem uma volta da Gale interessante. A gente sabe que a Gale iria voltar. A gente sabe disso aqui. Principalmente em um filme que tem a volta da Sidney, um possível Stu retornando, né? A gente sabia que a Gale ia aparecer em qualquer momento. Mas ela aparece num momento aleatório, só pra atropelar aquele Ghostface, que não tem ligação também com nada, né? É só um cara que tava na clínica psiquiátrica, entende? E aí a Gale volta, e o que a Gale faz o filme inteiro? Nada. É literalmente isso. A Gale e aqueles ajudantes dele não fazem nada. Os ajudantes botam uma marra pra filha da Sidney. Ah, não. A gente sabe desvendar o mistério. A gente sabe quem é o Ghostface. Porque no sexto filme, eu levei mais de 15 facadas, sobrevivi, não sei como, mas, né, eu sei lidar com os Ghostface. O que eles fazem? O maluco toma a 16ª facada. É literalmente isso. Toma facada, não aparece mais, aparece no final do filme e eles não têm importância nenhuma. Foi uma tentativa clara do filme tentar ligar com o sexto filme, já que os protagonistas do sexto filme não retornaram. Muito por conta de contrato, por questões políticas mesmo, que a gente sabe, né, de atriz e tal, defendendo Palestina, que não sei o que. Toda essa questão de guerra também, que teve lados políticos dos atores, aonde o estúdio não, né, aceitou mais, demitiu a atriz que estava a favor da Palestina, inclusive é a Paramount, né? A gente consegue perceber, mas enfim, né, isso não vem ao caso. A gente consegue perceber também que foi uma tentativa clara, como eu falei, do estúdio tentar só conectar o sétimo filme ao sexto, que não tem ligação nenhuma, a não ser os personagens aparecendo e saindo, sendo esfaqueados, sobrevivendo e saindo, mais nada, entendeu? E sobre essa questão de suspense, de mistério, de quem é o Ghostface, cara, eu achei muito bom, de verdade, isso aqui eu gostei. Eu achei interessante a tensão que eles colocaram o filme inteiro, junto com cenas como crueldade, com muita luta, sabe? É um dos filmes, se não o filme mais cruel e mais brutal da franquia. Sexto filme até então tinha esse cargo e a gente consegue perceber que a cada filme da franquia vai ficando cada vez mais brutal. E isso aqui é legal, porque é um terror muito forte. E é isso que a gente quer. Um filme de pânico pra 18 anos mesmo. Classificação indicativa de 18 anos com brutalidade. É isso aqui, cara. É um filme de terror. Então tem que ter isso aqui. E é muito assustador, sabe? É bizarro, é medonho. São cenas que a gente nunca tinha visto antes em Pânico. E isso é legal, sabe? As cenas brutais são interessantes. Botam um suspense e um terror ainda mais. Tipo, pô, quem tá sendo tão brutal pra fazer uns negócios desse? E aí que chega na pior parte do filme. O final. Quando a gente menos espera, a gente vê quem são os assassinos do filme. E que são as piores pessoas que a gente poderia ter como assassino. Cara, a gente vai vendo todo mundo sendo esfaqueado. A gente vai vendo todo mundo morrendo. E a gente pensa, como assim, cara? Por um momento eu pensei, o assassino enganou o segundo assassino. Tipo assim, eram duas pessoas, obviamente, juntas, mas, na minha opinião, era alguém do grupo deles e em algum momento ele mata o ajudante dele, sabe? Ele faz uma traição. Eu acho que, pô, seria até uma ideia muito foda de se fazer no filme. A gente nunca viu isso até agora na franquia de Pânico. Mas não, a gente tem a belíssima decisão de colocar as piores pessoas para serem os assassinos. A mãe do Lucas, né, aquela mulher lá, É Jéssica, né? Sei lá o nome da mulher também, entende? Ela
como a assassina e o maluco que tava na clínica psiquiátrica. Tipo assim, qual o sentido? Sabe? Qual o sentido? Tudo bem, eram as últimas pessoas mesmo que a gente ia achar que eram os assassinos. O filme até tendencia parecer que é o namorado ali, né? Da filha da Sidney e tal. A gente fica tendencioso a achar que é ele e tal. Mas, não. São as pessoas que nem fazem sentido ser o assassino. Ah, mas essa é a ideia, cara. A ideia é a gente não saber e não ter nem noção de quem vai ser o assassino. Pô, e se essa foi a ideia, eles foram até longe demais. Porque não tem sentido eles atacarem a Sidney. Essa é a questão, cara. Algum amigo da filha da Sidney, o próprio Lucas, atacar, beleza, porque os malucos são fascinados ali na Sidney, sabe? É um negócio mais psicótico. Mas a mãe do Lucas assassinou o próprio filho porque ela falou que o filho era parecido com o pai. Tipo assim, qual o sentido? Qual o sentido? Sabe? Não tem sentido eles serem assassinos, sabe? Porque eles não têm ligação nenhuma com a Sidney. Sabe? Não tem motivo pra eles matarem a Sidney. Não tem motivo pra eles irem atrás da família da Sidney. Não tem motivo pra nada, sabe? Não tem motivo pra nada. O filme cria uma tensão tão grande que, pô, como eu falei, cada cena a gente vai achando, não, ele é o assassino, aí vai lá e morre. Não, agora ele é o assassino, vai lá e morre. Tipo assim, todo mundo vai morrendo, a gente vai falando, não é possível. O assassino é a Sidney, tá ligado? E isso é uma tensão muito boa que o filme cria. Até chegar no final e ser a pior escolha possível. Antes fosse a Sidney e a filha dela os assassinos, do que quem foi no final ali, a mãe do Lucas e aquele cara lá da clínica. Não tem sentido os dois serem os assassinos, sabe? E isso me pegou bastante, eu acho que é um ponto negativaço pro filme. Mas mesmo assim, como eu falei, temos muitas coisas boas também. As tensões, as cenas brutais, tipo assim, a volta às origens mesmo da franquia, né? Pô, a cena final é literalmente naquela sacada, naquele fundo de casa do primeiro filme, sabe? Da cena de abertura do primeiro filme. Eles conseguiram pensar até nisso. Tipo assim, a cena de abertura do primeiro filme não tem importância também nenhuma, mas eles voltam pro mesmo local do primeiro filme, tipo, o mesmo local do mesmo instante do primeiro filme, tá ligado? Isso é interessante, cara. Isso é legal, porque é uma nostalgia muito grande que tava faltando, já que eles tentaram botar novos protagonistas na franquia e não deu certo. Tanto que o seu filme, além de um fracasso, teve todo mundo praticamente sendo demitido. Então, por questões políticas, né? Mas foi demitido da mesma forma. Então, voltar com essas origens, trazer a história de IA, com cenas brutais, foi um jogo muito bom da Paramount e foi um jogo muito bom pra franquia de Pânico. Mesmo sendo um filme simples, com um roteiro fraco, com um final péssimo, é um filme bem mediano, com uma média até mais pra cima do que pra baixo, entende? Então, é um filme padrão da franquia de Pânico, na minha opinião. Não foge muito da franquia, porque, na minha opinião, cara, o único filme realmente muito bom de Pânico é o primeiro. Depois, muitas coisas vão se desandando pra caramba, sabe? Mas, enfim, não vem ao caso. Pra mim, Pânico 7 não é um filme horrível, também não é um filme muito bom, é um filme mediano pra cima. Nota 6 de 10, né? Bom, comenta o que vocês acharam do filme de Pânico 7, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada!